Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando sequência à consideração da conferência número 3 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Thierry Todt, da editora Magnificat, nós, na consideração passada, falamos sobre os meios empregados pela Igreja Católica, que são santos, que são basicamente os seus sacramentos, recebidos pelo próprio Cristo. E hoje vamos então falar um pouco sobre estes santos que existem até hoje, já existiram muitos no passado dentro da Igreja. Então, antes de tudo, cumpre termos uma ideia clara deste fato. Uma religião que quer englobar todos os grupos da humanidade nas profundezas da sua alma, religião tal não pode prescindir ou abrir mão dos píncaros ou das elevações, das alturas eminentes da grandeza humana e do heroísmo moral. Na Terra há toda espécie de paisagem. Ele vai fazer aqui agora uma breve ilustração, comparando os santos da Igreja com as paisagens que existem na Terra. Há jardinzinhos tranquilos, há prados em flor, há florestas povoadas de aves, há planícies que se estendem até o horizonte. E para além de tudo isso, elevam-se cadeias de montanhas, com seus píncaros, suas alturas que se erguem nas nuvens, com seus lagos profundos, com suas gargantas escarpadas, e das alturas espalha-se sobre toda a terra o sopro fresco e vivificante. O mesmo sucede na nossa santa religião. Os diversos tipos humanos entendem-se muito bem mutuamente. O homem que leva a vida tranquila, o homem que anda pelos prados floridos, o homem que luta com a monotonia da vida cotidiana. Mas ao lado desses homens eram precisos também santos, isto é, homens que seguem o mesmo caminho de cada dia, com outra alma, com outro êxito, e junto aos quais nos refugiamos quando, no ambiente poeirento da luta diária, nossa pobre alma se sente oprimida. Então são pessoas que buscam sempre aquilo que é mais elevado, aquilo que está mais alto, ou os píncaros, como ele descreveu aqui. Sabeis o que são os santos? São os heróis da imitação de Cristo, que saíram das planícies, das gargantas e dos pantanais do pecado, por sacrifícios heróicos, para atingirem as alturas puras de uma vida cristã ideal. Em outras palavras, precisamos sair aqui da nossa planície, do lugar mais baixo, para subirmos aos altos montes da santidade. Temos que procurar o que é mais alto, o que é mais elevado. Bem, como é que os santos conseguem fazer isso e o que eles nos deixam de ensinamento? Os santos são os heróis da força de vontade. De todos os lados, ouve-se a queixa de que os homens não têm bastante força de vontade. Eu quereria não pecar, gemem alguns infelizes, mas não tenho força de vontade. Por isso não posso resistir, não posso renunciar aos pecados. Estas são lamentações cotidianas das criaturas mais fracas, que se arrastam pelas planícies da vida, pelos lugares mais baixos. Mas agora, levantemos os olhos para um santo. Tentemos entender como ele sempre faz essa distinção de que os pecadores estão embaixo e os santos estão em cima. Levantemos os olhos para um santo como para um rochedo que se ergue até o céu. Um maravilhoso fervor,
uma ufania ou um orgulho, no bom sentido, e uma emoção se derramam sobre nós cada vez que nos aparece ante os olhos da alma a admirável galeria dos santos. Que valores, que belezas, que sacrifícios sobre-humanos, quanta caridade, quanta força, quanta abnegação. Os únicos homens que realmente nunca serão esquecidos, os únicos homens que abençoaremos sempre, os únicos homens que são realmente os verdadeiros benfeitores da humanidade. Homens que não descobriram nem os gases asfixiantes, nem a metralhadora, homens que não atiçaram os ódios, nem espezinharam os seus inferiores ou maltrataram os seus inferiores, mas que extinguiram ou acabaram com os ódios, inclinaram-se para os pobres, lavaram as chagas ou as feridas aos doentes. E podem dizer com o livro de Jó: eu era os olhos do cego e os pés do coxo. Era o pai dos pobres. Conforme Jó capítulo 29, versículos 15 e 16. Não foram estes homens, os santos, que descobriram a lâmpada elétrica, e, no entanto, na sua passagem, a vida tornou-se mais luminosa, iluminada. Não foram eles que inventaram o aeroplano ou o avião, e, todavia, eles transportaram a humanidade para os lugares mais elevados, ou para as alturas. Não foram eles que descobriram o rádio, e, todavia, ao som da sua voz, os homens se compreenderam melhor e se aproximaram mutuamente. Ora, neste momento, eu não penso em primeiro lugar nos santos, cuja vida moral heróica é manifesta e que a Igreja já canonizou ou já proclamou santos. Não é nesses santos que penso neste momento. Quem poderia falar deles dignamente? Nenhum de nós. Teríamos que lavar a boca várias vezes para poder falar de algum santo. Mártires que derramaram seu sangue para selar a sua fé. Virgens que, em meio às ruínas de um mundo corrompido, souberam permanecer esposas de Cristo. Santos ermitães ou eremitas ou pessoas solitárias nos desertos, nas cavernas, que abandonaram fortuna, carreira, família por Cristo. Penitentes, religiosas, que tratam dos doentes. Monges que favorecem a civilização, as ciências e as artes. Missionários que arriscam a vida. Interessante que aqui Monsenhor Thiamer Totti não dá nomes a estes santos, mas ele dá alguns exemplos, né? De tudo isso que ele falou aqui, mártires que derramaram seu sangue: Santa Inês, Santa Bárbara, Santa Sofia, Santa Perpétua, Santa Felicidade, Santo Estevão, o protomártir. Quantos santos já derramaram o seu sangue, né? São mártires. Quantas virgens, né? Santos ermitães, né? Santo Antão, grande santo ermitão. Santos que abandonaram fortuna: São Francisco de Assis. Era um homem muito rico, vinha de uma família muito rica, abandonou tudo por Cristo. São Francisco de Assis é conhecido como o pai seráfico. Os serafins seriam a mais alta corte angélica. Existe uma tradição católica muito antiga, que é muito bonita, que ensina que Lúcifer, que se tornou Satanás, o diabo, a serpente original, o inimigo, o dragão, ele fazia parte desta mais alta corte dos anjos, dos serafins.
E ele perdeu esse trono. E quem ocupou esse trono, que era de Lúcifer? Que caiu pelo orgulho, pela soberba. O mais humilde dos santos de Cristo, São Francisco de Assis. O homem que conversava com as plantas, o homem que conversava com os animais, o homem que disse ao lobo de Gúbio, da cidade de Gúbio, para se acalmar e parar de cometer atrocidades contra os habitantes daquela cidade. E o lobo obedeceu. Essa história é muito conhecida, está registrada nos livros da vida de São Francisco de Assis, nas suas biografias. Então, a pessoa mais humilde, Nosso Senhor ensinou, os humildes serão elevados e os elevados serão rebaixados. Foi o que aconteceu, houve uma troca entre Lúcifer e São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, pela sua humildade, agora ocupa o mais alto trono. Logicamente abaixo de São José, abaixo da Virgem Maria, certamente, da própria Santíssima Trindade, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas São Francisco de Assis tem um trono muito elevado nos céus. Mas ele não queria isso nem é importante para ele, com certeza não. Porque ele é humilde, ele tem humildade. Então é um exemplo de um santo humilde, São Francisco de Assis. E tantos outros mencionados aqui, que poderíamos citar. Bem, mas vamos aqui entender o que Monsenhor Thiamer Tots está querendo nos ensinar. Ele está dizendo que existem muitos santos entre os membros da Igreja Católica, santos heróicos, de uma vida moral, espiritual, de penitência, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Inácio de Loyola. São muitos os santos, muitos. De cada um deles aprendemos grandes lições. Mas é tão bonito porque agora ele vai fazer uma comparação que vai atingir cada um de nós. Ele diz assim: eu não falo desses santos conhecidos, canonizados, porque a santidade da sua vida é bem conhecida. Mas falo desses santos que não foram canonizados pela Igreja. Desses cujos nomes ninguém conhece, salvo Deus, que tudo sabe, que é onisciente, que sabe de tudo. Mas que foram e ainda são hoje em dia, neste mundo às avessas, neste mundo que considera o mal bem e o bem mal, um mundo onde vivemos uma total inversão de valores, mil vezes mais numerosos do que julgamos. Eu falo desses santos que vivem no meio de nós ainda hoje. Aonde vivem esses santos? Nas lavanderias, nas lojas, nos escritórios, nas fábricas, nas famílias. Falo dos santos filhos, das santas esposas, das santas mães, dos santos pais de família, que lutam heroicamente contra a natureza humana decaída e contra as tentações dos costumes modernos corrompidos, cujas almas, cujas mãos, cujos corações são puros. Esses que cumprem com mudo heroísmo os deveres da vida cotidiana e suportam na sua fidelidade para com Deus o martírio incruento, porém real, da vida. O que quer dizer o martírio incruento? Quer dizer o martírio sem sangue. A pessoa entrega a sua vida sem ser sacrificada até o derramamento do seu sangue. Então isso se chama martírio incruento.
ou sem sangue. É como o sacrifício da Santa Missa. É um sacrifício incruento. Não existe derramamento de sangue. Existe ali uma transubstanciação. Uma substância, que é o pão e o vinho, ela se transforma em outra substância, que é o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, Nosso Senhor diz: quem não comer a minha carne, ou quem não tomar deste pão, quem não comungar na Santa Eucaristia, quem não beber deste vinho, que é o meu sangue da nova e eterna aliança, não terá a vida eterna. Por isso é tão importante obedecermos aos ensinamentos da Santa Igreja Católica e cumprirmos com os seus sacramentos, o principal deles sendo a comunhão ou a Eucaristia, o comparecimento à missa dominical, pelo menos, e, se possível, diária, ou quantas vezes forem possíveis. Então, este ensinamento da Igreja, ele nos mostra claramente como a santidade é possível ainda hoje, seguindo-se os mandamentos ou os sacramentos da Igreja Católica, de acordo com as Santas Escrituras, com a Sagrada Bíblia, com a tradição, com o magistério da Igreja e assim por diante. Então, que todos nós saibamos entender essas lições, esses ensinamentos, saber que sempre existiram santos dentro da Igreja. Até hoje existem e sempre existirão. Porque, como o próprio Cristo prometeu a São Pedro, os portões do inferno jamais prevalecerão sobre ou contra a Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.